especial para a gente, lançamento do nosso livro, da publicação, da primeira edição do programa Contra a Flecha. Temos também essa conversa, que a gente vai começar daqui a pouco, e também encerramento da exposição. Foi um processo intenso e maravilhoso. Contra a Flecha é um programa anual aqui da Manydale, só foi possível pela generosidade e brilhantismo de Carlos, Érica, toda a sua equipe. É um programa que visa mapear e trazer para um contexto de crítica e de pensamento sobre mercantilização de obras de arte, jovens artistas, jovens não em termos de idade, mas em termos de produção, pensando todas as questões que são questões atuais que a gente tem lidando, questões de marcadores sociais, então a gente está descentralizando, a gente tem pensado gênero, classe, raça, e propondo um programa que é de formação. Nós tivemos 700 inscritos na primeira edição, selecionamos 10, convidamos 8. Todos os artistas passaram por encontros individuais em que a gente conversou sobre a produção de cada um, sobre questões de precificação, sobre questões de tiragem, sobre questões de mercado. E hoje a gente tem essa conversa justamente para dar continuidade a esse tipo de assunto, porque a gente entende que esse tipo de formação ele é fundamental no país. É importante que os artistas, nós artistas, tenhamos acesso a esse tipo de informação. Quando esse tipo de informação não circula, acaba privilegiando quem está na pirâmide, no topo da pirâmide do poder. Então a gente acha que é importante a gente desmistificar algumas coisas, no sentido de a gente profissionalizar a nossa atuação dentro desse sistema. É algo que eu falei para todo mundo, que a gente repetiu muito durante o programa, é que eu não acredito que para ser artista seja necessário atuar nesse campo, mas eu acho que é um direito de todos que acreditam na arte, que entendam e que saibam e que acessem, que façam as suas escolhas, querendo ou não participar desse meio. Então hoje a gente conta com profissionais que atuam nesse lugar de forma consistente, apaixonada, que é muito importante. A gente também está falando sobre arte hoje, e eu estou muito feliz. Uma coisa que é muito importante pontuar também é que nos últimos anos a gente tem percebido a inserção de certas questões sociais nesse circuito. Esse movimento começa nos anos 90, quando a gente começa a questionar onde estavam as mulheres dentro das galerias, porque a maioria das galerias representavam artistas homens, e essas discussões, principalmente depois de George Floyd, elas vêm aumentando e a gente vem discutindo onde estão os artistas negros, onde estão os artistas trans, onde estão os artistas que não são do eixo Rio-São Paulo. Uma outra discussão que a gente tem iniciado no nosso contexto é, por exemplo, onde estão os colecionadores negros. Isso internacionalmente a gente já discute outras questões, né? Assim, qual é a atuação desses colecionadores, mas felizmente aqui no Brasil a gente tem sim uma mudança desse panorama. A gente pode citar o Eric Santos, que é agora ele mora em Fortaleza, mas desde que eu conheci ele em 2015 já tinha essa prática de colecionismo. Também o Ademar Brito, do Rio de Janeiro, que atua nas feiras e atua também em outros lugares. Então a gente tem uma mudança nesse lugar, uma mudança que é necessária, que ainda está em construção. O debate hoje necessariamente não passa diretamente por essas questões, mas a gente vai acabar abordando elas. O que a gente quer fazer aqui hoje realmente é uma conversa até informal, de sanar dúvidas, de a gente entender um pouco esse lugar, e é isso. Eu queria começar com o Marco Lima. O Marco é colecionador, também tem uma galeria em São Luís do Maranhão. Eu moro em São Luís há 2 anos. Foi lá que eu acabei conhecendo a galeria, também tive o privilégio de conhecer parte da coleção e conhecer também a atuação que ele tem junto com artistas dessa região, não necessariamente só o Maranhão, mas que se estende por Pará, por Piauí. E é incrível que você esteja aqui hoje com a gente. A maioria aqui são pessoas que atuam em São Paulo, então acho que vai ser muito legal a gente ouvir as perspectivas de um trabalho que é visionário, que é corajoso, que infelizmente não é fácil, mas que você tem feito, e eu espero que continue fazendo por muito tempo. E eu queria começar com uma pergunta muito simples, uma curiosidade, assim, realmente um start aqui pra gente, que eu queria saber
o Marco atua junto com a Fátima Lima, que é sua esposa, né? Eu queria saber assim, qual e como foi que vocês compraram a primeira obra de vocês para a coleção, que vocês pensaram assim, estamos de fato começando uma coleção, esse é o caminho sem volta. Como é que foi isso? Bom dia a todos. Como eu já disse, sou o Marco Antônio, sou de São Luís do Maranhão e agradeço o convite dos organizadores. Não sei se vou dar conta da responsabilidade, mas vou tentar. Quando a gente não se descobre colecionador, a gente vai se transformando. E quando eu e minha esposa Fátima estávamos nos preparando para casar, ainda muito jovens, saímos um dia de sábado, só tinha uma galeria no Maranhão, uma galeria bem tradicional e bem acadêmica, e que essa senhora, ela estava começando um trabalho com jovens artistas da geração 80 e alguma coisa. E saímos para comprar, não conhecíamos a galeria, saímos para comprar um freezer e uma geladeira para o nosso apartamento. E paramos, estacionamos o carro na porta e a gente resolveu entrar. Lá nós nos encantamos, inclusive o primeiro trabalho foi um trabalho do pai do Tiago Martins, o Rogério Martins, que é um artista da região. A gente comprou um trabalho dele e saímos de lá sem o freezer. Compramos no mesmo dia a geladeira, mas sem o freezer. Mas aí a gente começou a se interessar pelo universo de uma maneira como colecionador. Porque admirar a arte a gente já admirava há muito tempo. E aí a gente foi comprando e foi criando esse vínculo com os artistas. A gente sempre teve um intuito, uma ajuda, uma ideia de ajudar a fomentar o mercado local. Já que nós não temos galerias, as instituições não funcionam, os museus que tinham na época eram precários. A gente começou, os nossos amigos iam no nosso apartamento, gostavam dos quadros e pediam para comprar. Aí a gente indicava os nossos artistas amigos. E aí isso foi crescendo quando eles próprios sugeriram que a minha esposa, que é pedagoga, que estava saindo de uma escola porque ela não queria mais trabalhar, teve um estresse muito grande de trabalhar com crianças, sugeriram ela abrir um escritório de artes, tanto que o nome começou, Escritório de Artes Fátima Lima, porque atendíamos com hora marcada e os poucos colecionadores. No primeiro ano não se vendeu uma obra. E aí depois começamos a vender pequenos objetos de design brasileiros e pequenas esculturas de artistas maranhenses e brasileiros. A primeira exposição dos Irmãos Campana fora de São Paulo foi na nossa escritório de artes. Isso nos anos 90 alguma coisa. Então, daí nós migramos, em algum momento, para os móveis, que hoje minha esposa tem uma loja de design autoral brasileiro, e de 3 anos para cá me incomodava muito o fato de os nossos artistas maranhenses serem muito demandados pelos eixos Sul-São Paulo e não serem conhecidos na cidade. Então, às vezes, as pessoas que têm condições de comprar uma obra de arte, compram de um artista de fora, às vezes de qualidade questionável, e às vezes não compram uma obra de um artista maranhense. Aí nós pensamos em abrir uma instituição, porque o objetivo não era um objetivo comercial apenas. E aí foi que a gente pensou em um instituto, depois numa fundação, e a gente estava vendo todas as questões jurídicas e tributárias disso, e meu filho, que com 28 anos, papai, o senhor não é milionário, o senhor não é falecido, e o senhor quer ajudar os artistas, então o senhor tem que abrir mesmo uma galeria, porque na galeria você vai conseguir fomentar o mercado, vai conseguir vender. Então por conta disso, a gente abriu a galeria, que ela tenha, mas o propósito dela é uma galeria de, como disse o Rafael, de tentar jogar luz sobre a arte maranhense e dar visibilidade para os nossos artistas lá e aqui. Então a gente está há 3 anos com esse árduo função de mostrar para a cidade o que é uma arte contemporânea, o que é a pesquisa,
que às vezes formar um próprio mercado consumidor, porque não existe colecionadores no Maranhão. Você tem pessoas que compram um apartamento na beira-mar, na beira da praia, e querem decorar o imóvel. E aí, às vezes, compram coisas medíocres e, às vezes, podem comprar coisas interessantes. Então, esse nosso trabalho educativo, quem faz com muita dedicação é minha esposa, porque ela é pedagoga. Então, todas as exposições a gente tem visitas guiadas com possíveis colecionadores, mas principalmente com crianças, porque como ela já trabalhou em escola e ela sabe que a criança de hoje será o adulto de amanhã. É como aprender inglês. Você ensinar inglês para uma criança na alfabetização, ele aprende muito rápido e não esquece nunca mais. Então, a gente tem procurado formar este público, já o adulto, mas principalmente o público infanto-juvenil. E a gente tem trilhado esse caminho e tem participado já de algumas feiras. A gente também, nesse intervalo, um dos nossos objetivos também é ajudar as instituições independentes, ajudar os artistas, e a gente tem um relacionamento forte com algumas instituições, mesmo precárias. Então, no ano passado, a gente formou um grupo de interessados da área. Nós formamos um projeto chamado Pré-Amar em Rede, que é formado pela nossa Lima Galeria, pelo Chão SLZ, que é um espaço independente de artistas, a Casa do Sereio, que é uma residência artística em Alcântara, e também o chefe do Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal. A gente montou esse projeto, tivemos visibilidade, fomos convidados pela SP Arte para participar do Rotas Brasileiras o ano passado, e o resultado foi fenomenal para os artistas, deu uma visibilidade muito grande. E esse ano nós estamos vindo com a Lima Galeria para a SP Arte tradicional, tentando mostrar a força da arte maranhense. Até porque praticamente quase todos os meses a gente atende um curador independente ou um curador institucional. Tem sempre alguém pesquisando os nossos artistas e trazendo os artistas maranhenses para a cena do Centro-Sul. Então, a gente tem feito essas parcerias, como disse o Rafael. Nós estamos também montando, com o apoio aqui de uma rede que nós estamos formando, tentando inserir o Arte Pará também nesse movimento de valorização da arte, porque a gente imagina, nós não somos uma galeria, não queremos ser uma galeria regional, mas nós queremos ter uma força local. Então, a gente quer que a nossa galeria, que os nossos artistas mostrem a força da região, e a gente mapeou o Maranhão, o Piauí e o Pará, porque são estados que se limitam, são estados que têm características físicas, geográficas, até políticas muito parecidas. O modus operandi dos políticos é muito parecido também. E a gente tem as mesmas influências e as mesmas ancestralidades. Então, assim, aquela região do Maranhão, do Pará principalmente, e do Piauí, mas o Maranhão o Maranhão e o Recife e Pernambuco foram os estados que mais receberam negros na diáspora, né, na época da escravidão. E também são os estados que têm uma quantidade enorme de quilombos. Então, também nós somos a região que tínhamos a maior quantidade de povos originários, dos indígenas. Então, assim, tudo isso reflete na pesquisa desses artistas e reflete também, consequentemente, no trabalho deles. Então, a gente mapeou esses 3 estados e a gente está fazendo esse trabalho. Tanto na SP Arte, nós vamos apresentar já artistas do Maranhão, do Piauí e do Pará, alguns trabalhos. E, então, tem sido um trabalho árduo, porque você trabalhar com arte não é fácil em lugar nenhum. Trabalhar com arte contemporânea, menos ainda. E num estado ou numa região onde não há não existe o hábito de visitar a galeria, de ter museus, de ter exposições itinerantes, fica mais complexo.
Mas a gente aceitou o desafio e vamos em frente. Sim. Bom, como morador de São Luís, eu tenho a oportunidade de conhecer muitos artistas e vivenciar a cultura local, que realmente é muito rica. E eu queria que você falasse um pouco, assim, como tem sido essa relação de mediação, de contato e de trazer para esse lugar experiências artísticas, práticas artísticas que ainda são erroneamente chamadas de ou popular ou regional. Assim, como que tem sido o seu trabalho de contemporaneizar essas práticas e de tornar elas, que são práticas brasileiras, que a gente tem essa mania de setorizar, mas não, somos artistas brasileiros, né? Então como é que tem sido esse cuidado e esse olhar que você e a Fátima tem de olhar para essas manifestações e perceber essas potências, né? O Maranhão é um estado culturalmente muito rico. Eu costumo dizer que os 2 estados que mantêm as suas tradições ancestrais, as suas manifestações culturais ancestrais intactas, é o Maranhão e o Pernambuco. Todos os demais estados têm suas ancestralidades, suas manifestações, mas foram em algum momento muito miscigenadas, atualizadas, vamos dizer assim. E o Maranhão e o Pernambuco são assim, muito forte a questão da cultura. E nós temos muitos artistas, que alguns até tempos atrás chamavam de artistas populares, ou alguns até chamavam de naifes, né? E a gente, às vezes, para tentar melhorar, a gente diz artistas não eruditos, né? Que não passaram por escolas. E a gente sabe que esses artistas são extremamente contemporâneos. Tanto dou como exemplo o Zimar, o mestre Zimar, que tem as máscaras que estão aqui na exposição, que ele é uma unanimidade, a contemporaneidade dele. E tem sido um trabalho também não de resgate, mas assim, de dar visibilidade e colocar o trabalho desses artistas num patamar artístico realmente. Não é porque ele mora numa cidade a 350 quilômetros da capital, num bairro paupérrimo, que ele nunca estudou, trabalhou na lavoura a vida inteira e consegue criar esses personagens. Aí a gente pergunta para ele, a última visita que eu fiz para ele, Zimar, onde você se inspira? Nos filmes? No Netflix? Ele disse, não sei o que é isso. Ele não tem televisão em casa, ele nunca foi no cinema, nunca saiu da cidade dele, foi quando vai na capital para fazer tratamento médico, e ele tem esse olhar que é dele, é do artista, da cultura. Aí ele me disse, não, a única explicação que eu posso dar é porque eu, quando criança, tinha muitos pesadelos com bichos. Então, todos esses bichos eu transformo nas minhas caretas de Casumbar. Então, assim, como o Zimar, nós temos outros grandes artistas contemporâneos que estão nos seus rincões, nas suas regiões, sem ter apoio, sem ter visibilidade. Então, a gente tem feito um trabalho, nós temos um pesquisador no Maranhão chamado Jandir Gonçalves. Ele conhece o Maranhão de ponta a ponta, todas as manifestações culturais, todos os artistas, todos os artesãos, ele conhece. Então, a gente está fazendo um trabalho, iniciando um trabalho com ele, para a gente ir mapeando e tentando cada vez mais inserir nesse universo, sem exploração, sem nenhum tipo de exploração comercial, mas dando dignidade para esse artista, para fazer com que ele, inclusive, consiga sobreviver com sua arte. Porque a maioria deles tem que ter uma atividade, e às vezes a atividade é muito elementar. O Zimar, por exemplo, só de 3, 4 anos para cá que está conseguindo sobreviver da venda do seu trabalho. Até 3, 4 anos atrás, antes da pandemia, ele era agricultor. Então, para poder sobreviver. Então, a gente tem tentado, Rafael, mapear, descobrir e trazer para cá, para o centro consumidor, o que a gente tem desses artistas, desses mestres. Certo. Obrigado.
Dá vontade de ficar ouvindo mais, até porque eu sou maranhense de coração, mas a gente vai avançar e se alguém tiver alguma dúvida, se quiser colocar durante ou se quiser deixar para o final, pode ser também. Mas agora eu vou passar aqui para o Carlos. Carlos é um dos criadores, né, fundadores aqui da galeria, junto com o Antônio. Queria novamente agradecer, não só pela possibilidade de a gente fazer o Contraflecha, mas pela forma como a galeria tem criado o seu programa nos últimos anos, né? No Brasil, a gente tem passado por um momento de vulnerabilidade dos espaços institucionais de arte. A gente espera que agora a gente tenha uma mudança nesse panorama. E a galeria tem criado realmente um espaço de conhecimento, assim, de difusão, de pesquisa, de fomento, a partir de publicações, de exposições. E isso é realmente muito importante. E eu queria perguntar para você como tem sido esses movimentos de expansão do seu trabalho aqui na galeria, nas galerias parceiras, de pensar todo esse trabalho que tem sido feito aqui em São Paulo e em outras regiões. Sim. Bom dia para todos. Então, na verdade, a galeria ela foi fundada pela minha mãe e pelo Antônio, né? Eu cheguei aqui em 2002, a galeria já existia. Quando nós fundamos, quando minha mãe e Antônio fundaram, era um escritório de arte, eles abriram mais ou menos no começo dos anos 90, em 98 ou 97 é o nosso contrato social, eu cheguei aqui em 2002. Então a gente já tinha um escritório de arte, já que comercializava obras de uma forma não direta, tinha um ou outro colecionador, mas o forte maior era a comercialização para comerciantes. Então a gente tinha uma estrutura de captação. Na época minha mãe tinha uns clientes que tinham muitas obras, então ela captava e a gente utilizava comerciantes para poder fazer a venda dessas obras. Então a gente não tinha uma estrutura como é hoje. Então isso vem se construindo nesses últimos 20 e poucos anos aí, desde 2002, quando nós chegamos e quando eu cheguei, e aí a gente começou a fazer diversas modificações. Bom, vamos focar aqui no processo de expansão. É tudo uma questão, é uma visão de mercado, né? Tudo isso aqui que o meu amigo falou de uma forma maravilhosa, você vê, eu imagino a guerra que é isso, né? Porque nós aqui pescamos numa lagoa que tem milhares de peixes, você pesca lá numa lagoa com pouquíssimo peixe, então é um aprendizado brutal para a gente quando você fala essas coisas todas, e eu imagino que é isso. Porque quando você olha o mercado de arte brasileiro, ele tem uma concentração muito grande, então o mercado hoje mais ou menos de uns 3 bilhões de reais, o mercado brasileiro, comparado ao mercado mundial que é uns 65 bilhões de dólares, o mercado ele é muito concentrado aqui no eixo Rio-São Paulo. Então, a gente pode dizer que próximo de 80%, 85% do mercado brasileiro está concentrado aqui no eixo Rio-São Paulo. O que ocorre? Isso, em termos de mercado, essa concentração é uma coisa muito perigosa. Quando você olha, tem uma visão macro do mundo, como as coisas acontecem, esses centros acabaram, como você disse, sofreram muitas influências internacionais, e eles acabaram se miscigenando de uma forma, não quero dizer assim, porque você tem uma importância muito grande desses artistas, mas num processo de internacionalização, quando o mundo olha aqui para o Brasil, ele quer conhecer o Brasil de verdade. Quando você corre para as periferias, você enxerga o que é o Brasil de verdade, e a ida para essas periferias, em relação a mercado de arte, você está fazendo um processo de internacionalização. Eu e o Germano aqui a gente discute diversas vezes, então esse processo de ida da galeria para as periferias, de promover criação de galerias, de promover instituições, promover ações, sempre vendo o mercado de uma forma macro, assim, não pontual, sabe? Eu vou fazer isso vai me trazer tanto de retorno, tal, mas uma visão mais macro, o desenvolvimento regional fora do eixo Rio-São Paulo é uma visão internacional. Então, quando você olha hoje um negócio de arte que ele não tem uma visão macro, que ele não consegue enxergar mundo e Brasil, ele fica muito limitado. A tendência desses negócios de arte que não conseguem enxergar de uma forma mais ampla o mercado, o que está acontecendo no mundo e no Brasil, é um encolhimento, uma diminuição. Cada dia que passa, as oportunidades comerciais vão ficando mais caras, você deixa de fazer porque custa, e você não faz, você não tem receita, você vai encolhendo, vai se transformando numa estrutura muito pequena. Então, o processo de expansão nacional
da galeria é uma visão macro, assim, se eu posso responder de uma forma bem, enxergar o Brasil e o mundo. Essa ida para todas as regiões e desenvolvimento no Brasil é um processo de internacionalização visando um longo prazo da manutenção do nosso mercado nacional e internacional. Porque nas periferias você encontra os processos mais internacionais e o que realmente o mercado de fora do Brasil quer olhar de verdade. Eu quero saber como é o Brasil, sabe? O que realmente foi a produção artística e cultural brasileira sem influência dos grandes centros europeus ou americanos. Então, o processo de expansão foi sempre visando isso. Além disso, você tem uma questão comercial que quando você fica muito nichado num segmento só, você passa a ter aquela coisa muito perigosa. Se o fulano de tal deixa de comprar determinado artista, você passa a não conseguir mais vender e você, para poder vender, você tem que fazer determinadas coisas que ficam muito perigosas, você acaba criando um sócio bem majoritário dentro do seu negócio a partir do momento que você não tem uma coisa mais ampla. Então, esses nichos preocupam muito a gente. Então, por exemplo, a partir do momento que eu preciso só vender determinado artista num centro, num local, e para um determinado grupo, isso, em termos de negócio, você enfraquece muito o seu negócio. Então, assim, essa validação nacional, esse impacto nacional e essa possibilidade dessa rede nacional cria muita flexibilidade no seu negócio, cria uma independência e você se torna realmente, assim, senhor do seu negócio. E uma questão de internacionalização também. Então, basicamente, esse é o processo que a gente enxerga quando a gente vai para essas regiões. Como é que é a ida para isso, assim, já me antecipando aqui das suas perguntas? Porque a gente enxerga potencial em todo o Brasil. Nós identificamos no local algum parceiro, se esse parceiro pode ter uma galeria sozinho ou se ele já tem, nós promovemos de uma forma ampla o mercado de arte local. Nosso maior medo aqui é essas visões pontuais, sabe? Você enxergar a coisa pequena e querer jogar para o macro. Então a gente sempre gosta de olhar o macro e trazer para o pequeno. Por exemplo, por que eu faço? Porque você vai para uma região, determinadas regiões, você às vezes não tem um crítico para poder escrever sobre aquela exposição. Você não tem uma revista, um jornal ou meio de comunicação que possa falar. Você não tem um curador local. Você não tem uma pessoa que possa fazer um livro de arte. Você não tem um montador, não tem nada. Então, a nossa visão é sempre macro, para o desenvolvimento e o impacto em toda a região. E aí nós identificamos um parceiro, identificamos um agente ali que pode ser um promotor de arte nesse local, ou nós montamos a galeria junto com ele, ou nós apoiamos, identificamos todo o sistema de arte, curadores, artistas, críticos de arte, instituições, museus, famílias, tal, e montamos um plano estratégico para as regiões para poder fazer o desenvolvimento, que a gente chama aqui um desenvolvimento em bloco ou um deslocamento em bloco, atuando em todas as áreas. Porque não adianta você fazer uma super exposição se você não tem um crítico, se você não tem um montador, se você não tem artistas, se você não tem instituição forte respaldando, se você não tem grupo de patronos, se você não... Então, o deslocamento é em bloco. Então, essa é a nossa ideia. Sim. E existe algum pensamento ou levantamento de como essa expansão vai se dar durante os anos? Tem uma expectativa, uma perspectiva? Nós começamos primeiro aqui em São Paulo, né, que a gente acabou ampliando a nossa rede de atuação. O que nós fazemos? A gente olha como as galerias internacionais, porque esse processo de profissionalização das galerias, as galerias brasileiras, a maioria aqui conhece, as galerias brasileiras eram uma extensão da casa dos marchands. Então, essa coisa de o marchand se misturava com a galeria se misturava com o marchand e tal. Nós entendemos que nos últimos 10 anos as galerias viraram verdadeiras companhias, onde você precisa ter processos. Nós temos aqui na galeria mais de 30 funcionários, onde a gente tem um organograma, tem departamentos muito bem divididos, onde a tomada de decisão é toda em cima de dados reais, então, de indicadores, onde a gente tem um CEO aqui que trabalhou vários anos em companhias gigantes. Então, a tomada de decisão hoje é sempre profissional.
Então, as galerias, olhando as galerias lá fora e trazendo para cá, a gente enxerga que isso é um processo muito profissional. Nós começamos esse processo aqui em São Paulo, e olhando as galerias lá fora, a primeira coisa que nós vimos é essa fusão do mercado secundário com o mercado primário. Ou seja, lá fora, todas as galerias fazem mercado secundário e mercado primário. Um mercado completa o outro. Então, esse já é um pressuposto que a gente implanta em todas as galerias. Depois fizemos essas ações aqui em São Paulo, influenciado por um dos parceiros aqui de São Paulo. Nós fomos para Recife, identificamos um parceiro local lá, e montamos ele não tinha condições de ter a galeria sozinha, então nós montamos uma parceria, uma sociedade com ele, montamos a galeria lá, depois fomos para Brasília, montamos uma galeria em Brasília, junto com um parceiro local lá, que também não era de lá, mas Brasília é uma cidade que permite isso, e a próxima galeria que nós vamos abrir esse ano, em maio, é em Goiânia. Em Goiânia, nós também estamos montando uma galeria do zero, onde a gente está reformando todo o espaço e tal, e vamos abrir em maio. Os planos de expansão para outros locais, eles vão surgindo, sabe? Porque a gente enxerga potencial em todas as regiões. Eles vão surgindo conforme a gente vai aumentando essa rede. Por quê? Você vai para Goiânia, você encontra ali uma pessoa que tem já uma abordagem muito grande no Mato Grosso, Cuiabá, Campo Grande. Aí você vai para o Recife. Aí nós temos o Marcos, a gente encontrou um parceiro aqui, usando já o exemplo do Marcos, que tem uma estrutura, que tem já uma rede ali, nós batemos um papo para a gente fazer a ampliação, além do Maranhão, para o Piauí, para o Pará. O que ele tem? Ele já tem uma estrutura, então o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar juntos, a gente vai se unir para fazer o desenvolvimento dessa região. Então a gente já está indo para o Maranhão, para o Piauí, para o Pará, para a gente poder fazer ações juntos. Então essa expansão, ela acaba acontecendo em cima da construção dessa rede, que vai aparecendo parceiros que entendem esse projeto, se aproximam de nós, eu tenho uma estrutura lá em Roraima, vamos conhecer, vamos visitar, tal, a gente entende que pode funcionar, a gente entra. A ideia é ter o plano nacional, expansão nacional. Sim. Eu vou te dizer o que ocorre. Nós temos dois mercados, nós temos um mercado brasileiro e temos um mercado internacional. Você deu um valor para isso, né? 3 milhões? Exato. O que ocorre? Esses dois mercados, você tem determinados artistas que você trabalha nessa intersecção. São artistas que são comercializados no Brasil e são comercializados fora do Brasil. Qual é o dado que eu te dou? Os artistas antes da Segunda Guerra Mundial são artistas, com algumas exceções, você tem uma busca maior pelo mercado nacional. Os artistas do pós-guerra, você tem uma busca, e determinados artistas, uma busca no mercado internacional e no mercado nacional. Então, o que vamos dizer assim, hoje é o negócio nosso? É tentar buscar, a gente acredita muito no mercado nacional, é da onde a gente veio, que é uma galeria do mercado secundário, onde a gente atuava principalmente nos artistas anteriores à Segunda Guerra Mundial. Mas hoje a gente busca, numa visão mais macro e profissionalizada, trabalhar nessa intersecção. Artistas que vendem no mercado nacional e artistas que vendem no mercado internacional. Todos os projetos da galeria são feitos em cima disso. O que eu chamo de projetos? São onde a galeria, em termos de mercado, em termos de investimentos no produto, tá? Não estou falando no ecossistema todo, no produto. É enxergar artistas que têm uma demanda institucional brutal, que têm uma importância nacional para a história da arte brasileira, história da arte mundial, que têm uma relevância, que fizeram algo novo para o mundo, mas estão depreciados mercadologicamente falando. Ou seja, a gente entende que esses artistas não estão numa posição de mercado correta. O que nós fazemos? Nós fazemos um projeto para isso e trabalhamos na reposição desse artista, sempre visando o mercado internacional e o mercado nacional. Então, assim, quando eu falo, é um dado que eu estou te dando real, em termos de mercado. Então, assim, minha especialidade é essa. O que eu faço? Para eu completar todo o sistema de arte, eu vou buscar pessoas, vou buscar instituições, vou buscar processos para a gente poder completar toda essa rede. Então a gente acha uma estrutura que promova
isso que a Rena falou agora, residência. Então, nós apoiamos uma residência, nos associamos à Galeria Rua, que tem uma residência para artistas, mantemos a residência de artistas da Galeria Rua, buscamos curadores, pessoas que entendem de arte, que falam sobre curadores, pesquisadores, historiadores, trazemos para o nosso conjunto. Por quê? Para completar o processo. Então, assim, minha especialidade é essa e trago todos o restante que falta para completar o sistema da arte para junto de mim, entendeu? Então, o que eu te dou é um dado de mercado. Incrível. Bom, dando continuidade, porque a gente também tem uma limitação de tempo, agora a gente vai passar por um segundo momento aqui da conversa, que a gente vai... Como eu disse anteriormente, o programa Contra Flash, ele é um programa formativo, né? Então a gente estava muito preocupado em pensar como a gente ia acompanhar e questionar e lidar essas questões de inserção de novos artistas dentro do mercado. Durante todo o período de exposição, a gente recebeu muitas dúvidas, artistas, não necessariamente os artistas que estão na exposição, mas outros artistas me mandavam muitas mensagens perguntando como que eu abordo galerias, como é que funciona isso, como eu apresento o meu trabalho. Todas essas questões, elas não têm necessariamente uma resposta clara, não existe uma metodologia clara, olha, funciona assim, não tem como se virar para alguém e falar assim, funciona assim. Eu não tenho respostas nem para mim, quiçá para os outros. E acredito também que nessa conversa a gente não vai resolver, a gente não vai chegar numa solução, mas a gente tem a sorte e o prazer de estar com o André aqui, que atua nesse lugar já há mais de 35 anos, numa galeria que se funde com a história da arte brasileira, assim, né, acompanha artistas que já que começaram com ele, que hoje já estão assim, num lugar internacional de muita visibilidade, de muito prestígio. Então, André, a gente pensou uma série de perguntas, mas na verdade é mais uma conversa. Queria que você contasse, comentasse, falasse um pouco sobre essas dúvidas que os artistas têm, como abordar, como chegar, como isso acontece, como a sua galeria pesquisa novos nomes e como ela tem olhado para outras práticas, olhado para outras regiões, olhado para todas essas questões que eu coloquei no começo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que as questões que vocês colocaram aí são absolutamente relevantes, evidentemente, e que com a profissionalização do mercado eu acho que houve uma abertura no sentido de existir mais espaço nas galerias para vários tipos de arte, vamos dizer assim, tá? Mas, sem querer confundir muito, contextualizando um pouco a conversa, eu sou de uma geração que a arte não é pautada por sexo, por cor e muito menos por território, entendeu? Então, hoje na galeria, o que a gente... eu acho que é uma geração que sempre esteve em busca de uma linguagem universal, entendeu? Então, eu acho que se, por um lado, todas essas questões que eu considero evidentemente absolutamente relevantes, eu acho que a ideia da galeria é manter essa coluna de pensamento, essa linha de pensamento da minha geração, evidentemente acompanhando as mudanças que estão acontecendo no mundo, tá? E como já disse, eu acho que essas questões são absolutamente relevantes, mas nós precisamos tomar um certo cuidado, porque senão eu acho que a gente também fica restrito ao nosso território, entendeu? E eu acho que a arte, ela não é nem brasileira nem estrangeira, entendeu? Nós precisamos buscar aí uma linguagem universal para a gente estar literalmente inserido nesse contexto mundial, entendeu? Basicamente isso. Sim, e desde o começo da sua atuação, assim, como foi, por exemplo, a entrada como se formou o primeiro time da galeria, por exemplo? Voltando lá atrás, um ou dois exemplos, assim, eram artistas que você viu uma exposição, artistas que você visitou, ateliê,
era um momento assim que não tinha o que a gente tem hoje nas redes sociais, de pesquisar os artistas? Olha, eu vou lhe dizer, francamente falando, quando eu me dei conta, eu já estava no meio disso, entendeu? Não foi nenhuma escolha. Então, assim, eu tive, por questões pessoais, contato com o meio de arte desde pequeno e, enfim, isso evidentemente acabou interferindo no meu trabalho. Eu me lembro quando moleque como por exemplo, hospedal de Cavalcante na minha casa, ou passar uma noite no sítio do Burle Marx com os adultos tomando porres homéricos. E eu acho que, como o Carlos bem colocou, aquela época se mesclava a vida pessoal com a vida profissional. Então, é assim, se de certa forma o profissionalismo da arte, das instituições, das galerias, trouxe muito avanço, eu acho que, por um outro lado, nós também perdemos um pouco a nossa impressão digital, entendeu? Quer dizer, fica uma coisa mais pausterizada, entendeu? E eu acho que, então, como consequência, a carreira do artista, quer queira, quer não, hoje, no meio de arte, com a profissionalização, ela pode ser comparada a uma outra qualquer, entendeu? Porque o meio de arte é uma coisa, arte é outra coisa, né? E hoje você não faz um artista sem uma construção de carreira. Então, eu acho que acho muito perigoso isso tudo, sabe? Você não pode confundir uma coisa com a outra. E nos dias de hoje, eu acho muito, no sistema de arte hoje global, eu acho muito difícil você conseguir passar por isso de forma ilesa. Sim. Só um comentário, eu concordo bastante com você. Eu sempre falo isso publicamente e defendo. Eu acho que, apesar de todas essas questões que eu coloquei, realmente a arte ela ainda é um lugar de construção de diálogo, é um lugar de construção de liberdade, e uma coisa que eu luto muito e que eu encaro e que já tive problemas com isso é que eu acredito que a minha subjetividade como pessoa ela é importante para mim, importante para minha saúde mental, importante para minha produção. Então, antes de ser um artista negro que produz obras sobre esse lugar, eu sou um artista que se interessa por linguagem, que se interessa por estética, que se emociona e que acredita que pode emocionar outras pessoas também. Mas tem vários colegas que pensam completamente diferente de mim, que continuam sendo os meus colegas, e é muito bom que no mundo tem opiniões diferentes e a gente vai lidando com isso. Só uma última pergunta, assim, como eu tinha falado anteriormente, essa coisa dos artistas me perguntarem muito como funciona isso. Eu trabalhei 8 anos com a Sé e foi exatamente o que você falou. De repente, quando eu vi, eu já estava na galeria, porque a Maria era muito amiga, a gente já trabalhava juntos, então eu não passei por essa etapa de ir atrás. Então as pessoas me perguntam, eu não tenho essa resposta, mas eu queria que você comentasse um pouco como você e a sua equipe lidam com essa procura dos artistas, assim, quando chega materiais, ou quando alguém da sua equipe diz, olha, eu vi uma exposição que eu achei interessante, como é que vocês estão vamos lá. juntos trabalhando isso? Olha, eu vou voltar ao mesmo ponto, tá? Bom, primeiro, o lado prático da coisa funciona da seguinte forma. A galeria, ela é procurada por muitos artistas. Nós mantemos contato uma vez por ano. Nós reunimos os portfólios e escolhemos o que a nós interessa, ou indicamos outros espaços, outros lugares, entendeu? A escolha dos artistas, no meu caso especificamente, é absolutamente instintiva. Não segue nenhum desses padrões estabelecidos ou pré-estabelecidos por modismos e questões de época e esse tipo de coisa, entendeu? É assim. Eu vou mais no feeling do que...
é o que você acabou de dizer, entendeu? É a arte, entendeu? Quando você entende que o trabalho de uma pessoa ela transcende todas as questões discutidas aqui, que, repito, são avanços e são absolutamente legítimas, eu acho que aí você chega num lugar que a mim interessa. E é isso. Eu gosto das coisas que me provocam, que eu não consigo controlar e que eu desconheço, entendeu? Então fica um pouco difícil de você classificar esse tipo de escolha. Para dar continuidade, a gente tem a Renali, que é da equipe da Milan também, mas nós nos conhecemos em Londres. A Renali trabalhava na Delfina Foundation, que é uma residência artística que anualmente abre inscrições, então vocês podem procurar nas redes sociais. Eu estava fazendo residência na Gasworks, a gente se encontrou lá. E eu lembro que na época, ou um pouco depois, a Delfina lançou um programa que era do colecionador residente, que eu achei super interessante, porque de certa forma desmistificava um pouco esse lugar do colecionador, porque o colecionador convivia numa residência com outros artistas, né? Então ele ampliava a sua pesquisa, fazendo um tipo de pesquisa que não é ligado necessariamente às feiras, que é o que acontece, os colecionadores viajam às feiras, mas a gente sabe que os artistas que estão nas feiras estão vinculados às galerias, a gente sabe que para estar vinculados a uma galeria existem vários fatores que são sociais, econômicos e regionais, mas de repente uma fundação que tem um programa público traz essas pessoas, traz essas figuras. Isso me pareceu muito interessante e eu queria que a Rena participasse aqui hoje para a gente falar um pouco dessa figura do colecionador, não só como uma pessoa que compra, mas como uma pessoa que acompanha, como uma pessoa que financia, como uma pessoa que participa de uma outra forma, né? Da última vez que a gente se encontrou com mais tempo foi na Ibitu, que é uma iniciativa aqui de São Paulo, de um casal de colecionadores que tem uma residência aberta de abrangência nacional. Anualmente eles abrem inscrições, os artistas recebem apoio para desenvolver os seus projetos. Então já é uma coleção que tem se aberto e pensado sobre essas formas de aproximação e outras formas de atuar nesse lugar. Além do colecionador, Renan, também queria que a gente falasse um pouco sobre outras relações institucionais que a gente tem criado junto do lugar do mercado, assim como as galerias têm atuado com as instituições, como as instituições têm atuado com a galeria. Tem um lugar muito complexo de público-privado, mas também tem um lugar que é de financiamento e de suporte de fazer acontecer, né? A gente tem que entender que, devido às últimas precarizações que a gente passou no âmbito público, essas relações são necessárias, desde que elas sejam claras e transparentes e que a gente entenda que cada um tem o seu interesse. Sim. Então, obrigado. Obrigada, Rafa, pelo convite. Obrigada, Germano, onde ele está. Obrigada, Carlos, também. Eu conheci o Rafa, foi na Gasworks, quando eu estava gerenciando as residências, né, na Delfina Foundation. Nós fazíamos esse intercâmbio, então era uma refeição por temporada na Gasworks, outra refeição era na Delfina Foundation. E eu vou contar um pouquinho da história dessa fundação, porque eu acho que tem tudo a ver também com o colecionismo que estamos discutindo aqui, e um pouco dos papéis dos colecionadores. A fundação ela foi criada nos anos 80 pela Delfina, né, Entre Canales, que era uma senhora espanhola, que, enfim, que se migrou para o Reino Unido, e ela tinha esse espaço no leste de Londres, né, em Stratford, um prédio onde ela recebia, na verdade, os artistas locais, e era muito famoso também porque ela dava refeições de one pound, né, para os artistas. Então ela providenciava esses ateliês a baixo custo por muitos anos, e assim ela ajudava, né, fomentava também o circuito. E aí depois, após alguns anos, fechou, na verdade, esse prédio. Eles abriram uma fundação no centro de Londres, uma residência, na verdade, que era da família, né, da Delfina. E de início, era muito voltado para os artistas do Oriente Médio, porque a Delfina, em uma dessas viagens que ela fazia ao redor do mundo, percebeu também que tinha poucas iniciativas e apoio para os artistas da região. Aí, ao longo dos anos, o escopo também, a missão da fundação cresceu,
e aí passou a se tornar internacional. Como que funcionava? Então, era um prédio que era financiado parcialmente, né, pela própria Delfina, com 8 quartos, cada quarto tinha um residente, né, internacional. Internacional significa que era, em sua maioria, fora da região da Europa, né? Então, Ásia, África, enfim, Oriente Médio, muitos brasileiros também, latino-americanos e etc. E aí, cada um desses residentes recebia, na verdade, o financiamento vinha de uma instituição ou de um parceiro da sua região. Então, no Brasil, por exemplo, nós tínhamos o Pedro Barbosa, que foi o primeiro patrono brasileiro mesmo a financiar essas residências. Enfim, na Bangladesh era um outro patrono, em Peru outro e assim por diante. E ali selecionávamos juntos com essas instituições locais, né, regionais, os artistas e às vezes curadores que vinham. O que houve é que, e eles conviviam tudo nessa casa, né? O programa era totalmente montado pensando para cada residente, para suas necessidades, o que eles gostariam, enfim, expectativas, etc. E alguns detalhes que eu acho que vale a pena a gente discutir aqui, porque não tinha ateliês. Então, você vinha para passar 3 meses, para ter um espaço social de muito intercâmbio, local e obviamente, entre os outros residentes, extremamente intenso. Então, assim, essa casa onde tinha muito dessa convivialidade, em 2016 houve uma ocasião que um colecionador chamado Alain Servet, que é um colecionador belga, passou por essa região, passou por Londres. Ele também era um dos financiadores, apoiadores da fundação, e aí dormiu, acho que 1, 2 noites. Então, o Aaron César, né, que é o diretor da Fundação Delfina, viu aqui naquele momento que existia também uma possibilidade, na verdade, de colocar os artistas e os curadores e os colecionadores juntos. E aí nós montamos um programa que chamava Colecionismo como Prática. E aí eu acho que até a data onde eu fiquei, que eu fiquei no período de 2016 a 2019, acho que nós havíamos recebido como 6 colecionadores em residências. Obviamente, diferente dos artistas, curadores que ficavam por 3 meses, eles ficavam uma semana, né, seguida dormindo na fundação, junto com os artistas, dividindo banheiro, cozinha, enfim. E aí o primeiro curador foi o Pedro Barbosa, que veio também numa temporada que nós chamávamos de performance como processo. Então, ali mesmo a metodologia usada pelos artistas era o que o Pedro gostaria de explorar na cidade, quais os networkings que ele gostaria de fazer, e por ali nós ampliávamos também uma rede. Eu acho que nesse convite também do Aaron de chamar os colecionadores à fundação, é também uma compreensão, eu acho que do nosso ecossistema, onde cada um dos agentes tem uma responsabilidade ou também contribui para essa grande ecologia, né? Eu acho que como nós montamos esse programa em 2018, enfim, era também um período que notou-se que tinha uma grande proliferação de museus privados, né? Então, colecionadores que abriam seus próprios museus e ali um pouco complementando também, eu acho que os museus públicos, e eles são hoje também os grandes players internacionais, né? Internacionais, enfim, de mercado e tudo, e globais, né? Então, os artistas, curadores, as instituições, os colecionadores, eles têm muitos têm a própria fundação, instituição, museu, mas eles também estão no board de tantas outras instituições, né? Seja no Brasil ou como institucionais, então, internacionais. Então, você entende também o papel e a responsabilidade que eles têm para o nosso circuito hoje, né? Então, acho que essa foi também uma sacada, uma compreensão que a Fundação teve à época. E eu acho que, como nós tínhamos também um enfoque que era muito nos artistas emergentes, tem um papel educativo sim, né? Porque, no final, os artistas que vinham também para produzir, que na verdade não era produzir, eu acho que vivenciar por 3 meses sem produzir obras, né? Porque não tinha ateliê, você acaba compreendendo também esse ecossistema como um lugar mais amplo, né? Como também estamos dizendo aqui. Então, de um lugar que é muito mais diverso, de artistas produzindo talvez performance ou efêmera, trabalhos não objetuais, compreendendo também que uma carreira, a trajetória do artista, ela não é uma constante, né? Existem altos e baixos, enfim, e aqueles projetos também
que parecem ser impossíveis, não necessariamente financiadas por uma instituição ou etc., precisam também, são importantes mecanismos para a construção dessa carreira do artista. Eu acho que tudo isso acabou sendo, enfim, grandes aprendizados, e muitos daquelas relações, por exemplo, o Bernardo Faria fundou Ibitu, eu acho que também, podemos perguntar para o Bernardo, mas é um pouco dessa consequência, porque ele foi um dos nossos residentes. Então, aquela experiência, o que ele também viu como estrutura, ele também criou algo que seria, enfim, com outro propósito, mas muito semelhante aqui em São Paulo. E por aí vai. Eu acho que também, enfim, as relações entre curadores, artistas e colecionadores também vingaram muito. Acho que hoje, por exemplo, Bernardo, continuando nele, ele apoia um dos artistas poloneses, né, o Jaro Varga, até hoje. Enfim, eu acho que tem essa relação. E eu acho que na sua outra pergunta que você dizia em relação como que a galeria também participa, né? Hoje, se você vai compreender, por exemplo, megas galerias, né, como a House & Worth, eles também existem um departamento, né, que eles são a própria instituição, é a House & Worth Institute. Eles também têm uma residência para artista que fica em Somerset, que não necessariamente vai ser só para os artistas que eles representam. Ou seja, eu acho que as galerias hoje elas também compreendem os seus papéis, que são para além da compra e venda de trabalhos. Eles também, acho que as galerias também compreendem que existe muito mais, o escopo de trabalho acho que ampliou muito, e aí a gente pode conversar, eu acho que muito mais a fundo, questionar também por que isso se deu. Mas, por exemplo, uma situação em Brasil e fora do Brasil também, é que muitas assim, instituições fazem um convite ao artista, mas eles também não têm como financiar aquele projeto ou exposição, né, naquele convite. Outro pode questionar como isso é um absurdo, né? Você convidar para um artista a expor no museu e não ter financiamento e a galeria tem que arcar com aquele custo. Isso acontece. Eu também não sei muito bem como solucionar isso. Eu acho que, num curto prazo, é muito bom porque você consegue financiar com uma certa agilidade. No médio e longo prazo, eu também consigo ver problemas, né? Porque aí você vai ter sempre as exposições muito enviesadas. E aí eu acho que o que a gente também está discutindo aqui é de como tornar todo esse sistema mais diverso, né? Mais heterogêneo, enfim, que não tenha só um monobloco, né, de pensamento, de ideias. E, acho que é isso. A arte, como você disse, é arte. A pintura vai ser sempre uma grande arte, a escultura também. Mas por que não uma performance ser considerado arte? O que nós estamos discutindo hoje é que nós queremos que esse artista, seja ele negro, trans, seja ele qualquer que seja a denominação, povos originários ou não, que a arte que ele faz seja considerada arte. Nós temos que sair do contexto de que só a arte eurocêntrica e central no Brasil que representa o Brasil. Para o jovem que está entrando no mercado, tanto o jovem artista quanto o jovem consumidor, ele se interessa mais pela pesquisa do que pelo próprio produto. Então, o que eu quero dizer é assim, a gente hoje, eu acho que a gente está passando por um momento de transição, onde nós temos que não podemos esquecer o passado, de onde nós viemos, a nossa arte é universal, mas também não podemos deixar de valorizar o que está sendo feito hoje por todas as Nós tivemos uma experiência aqui Você tem toda a razão. Eu acho que há de existir espaço para todos, entendeu? Agora, eu acho que não dá para dirigir nem para lá e nem para cá. Não, é uma coisa universal. Nós tivemos uma experiência aqui muito interessante. Esse projeto, a ideia inicial era assim, você encontrar artistas onde eles estão em diversas regiões do Brasil e possibilitar que eles tivessem um processo de produção de uma galeria que tem essa possibilidade, ou seja, um catálogo, que você possa fazer um catálogo. Tem diversos artistas que nunca tinham produzido os trabalhos, né? Nós tivemos na abertura os artistas muito felizes. Então, o que nós fizemos? Eu achei o projeto incrível, então, assim, só equiparar as possibilidades, ou seja, o meu intuito é único e exclusivo, eu conseguir dar as condições para os meus artistas que outros grandes artistas ou que artistas que já têm um destaque tiveram, em termos de formação, em termos de oportunidade, em termos de condição de ateliê e tal. Não, mas eu vou encerrar. Eu também, como mediador, vou usar esse espaço de privilégio para dar a última pontuação. Quero agradecer a participação de todos. Só se alguém tiver uma coisa muito urgente para falar, muito rápido, pode falar.
Não, obrigado. Só para tentar fechar, sim, a arte não tem cor, ela é branca, amarela, tudo, mas quem produz tem, isso é um fato, nós não podemos mudar isso, e isso traz várias questões. O Carlos nem foi devemos. claríssimo aqui quando ele disse. Nem queremos. Apoiar é dar possibilidade de pessoas que não tiveram possibilidade, é isso que a gente está falando. É muito importante também que as produções não sejam contaminadas por essas questões. E aí eu culpabilizo as instituições e os curadores, porque eu já passei por isso muitos anos na minha carreira, de curadores irem até a minha casa da minha mãe em Guarulhos e ficarem procurando trabalho em que eu falava eu passo fome, eu passo dificuldade e eu não faço a performance da pobreza, eu sei muito bem de onde eu vim e para onde eu vou chegar, porque a arte possibilita o diálogo, o questionamento, a liberdade, a beleza, o apaixonamento, o amor. E essas são as coisas que eu luto pela minha vida. É isso aí. Todas as outras coisas São a linguagem existem universal. e nós vamos continuar Concordo. discutindo elas, continuar trabalhando com elas, discutir. Estamos todos aqui. Adorei a participação do Marco, ótimo. Nós temos essas pessoas oferecendo outras visões desse mesmo país, que é um só. Por isso que Carlos tem esse trabalho visionário das expansões e nós estamos aqui resolver. E não é arte regionalista, e não é arte negra, não é arte trans. É a arte que está tentando uma construção de uma equidade num país que passou por um processo de 200 anos de escravidão, que tem todas as questões sociais que nós temos. Então, aqui, esses trabalhos são trabalhos de equidade para defender que os artistas tenham liberdade em suas linguagens. E é isso, quero agradecer. Bom sábado, gente. Absolutamente legítimo.